Olá, eu sou Dinei Moraes, sou amigo de Jesus, estou aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Eu faço parte do Instituto Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem e que você esteja pronto e também focado em Jesus para que nós possamos continuar o nosso devocional do livro O Caminho de Stanley Jones. Mas antes de continuar, eu quero dizer para você que nós estamos na semana 32, segunda-feira, com o tema O Caminho é o Caminho da Disciplina. Mas antes de ler o devocional, eu quero trazer para você um texto da palavra do Senhor muito rico e muito importante, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 a 27. A palavra do Senhor diz assim: E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Texto lindo da palavra do Senhor que com certeza fala muito ao nosso coração. Nós vamos então para a leitura do nosso devocional de hoje. Você está preparado? Então acompanhe comigo a leitura no livro de Stanley Jones. O caminho é o caminho da disciplina. Ontem, eu vi um lindo olmo que foi derrubado por uma tempestade porque algumas raízes haviam estrangulado a árvore. Elas se retorceram ao redor da base no solo, de modo que o que era para sustentar a árvore a estrangulou. Nossos impulsos naturais são dados para nos sustentar, mas, se saírem do lugar, podem nos estrangular. O sexo dedicado a Deus é algo que nos sustenta, mas o sexo fora do lugar, um fim em si, envolve o resto da vida e o estrangula. O ego dedicado a Deus é algo que nos sustenta, mas se ele se torna o centro da vida, pode estrangular a personalidade. O problema com as raízes daquela árvore caída era que, em vez de se espalharem pelo solo, elas se voltaram para si mesmas e para o tronco. Não estavam disciplinadas para o seu propósito original. O natural tornou-se nada natural. O Dr. Charles Mayo, um dos maiores cirurgiões do mundo, entrou em uma sala arrastando desajeitadamente uma das pernas. Um amigo meu perguntou-lhe o motivo. Ele respondeu: há uma passagem na Bíblia que diz: e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Eu sabia que isso aconteceria, mas não dei a devida atenção. Ele não deu ouvidos ao conselho que dava aos outros e, consequentemente, passou a arrastar uma perna pelo resto da vida. Muitos de nós estão se arrastando pela vida, coxos, porque não deram ouvidos ao que sabiam. Dizem que a civilização depende de 20 centímetros da superfície da Terra. Se fosse assim, tudo bem. Mas temos gastado esses 20 centímetros preciosos e o resultado tem sido milhões arrastando-se por terras desgastadas e empobrecidas e levando uma vida precária em meio às tempestades de areia.
A falta de disciplina resulta em corpos subnutridos e civilizações decadentes. Nossa falta de disciplina pessoal se vinga de nós na forma de alma e corpo empobrecidos e de uma vida espiritual decadente. Seja disciplinado ou viva em decadência. Eu vou repetir essa frase. Seja disciplinado ou viva em decadência. Levantei os olhos do texto que estava escrevendo em uma viagem de trem e vi uma alavanca. Essas palavras: levante-se para dar passagem. Temos de nos levantar para dar espaço. Se pensarmos que podemos usar nossos poderes em propósitos inferiores e ser livres, estamos enganados. Você tem que se levantar para se libertar. Eu quero aqui repetir esta frase também. Você tem de se levantar para se libertar. A oração de Stanley Jones é: ó Cristo, ajuda-me a elevar os meus poderes aos teus propósitos e planos. Então, estarei liberto e livre. Exigências locais cegam-me. Dá-me um olhar atento e um propósito com visão de futuro. Amém. A afirmação do dia é esta: eu, o Senhor, que lhe ensina o que é melhor para você. Isaías capítulo 48, verso 17. Que texto maravilhoso que acabamos de ler, não acho? Um texto que com certeza mexe com a gente. O tema já é instigante. O tema já nos fala exatamente disso. O caminho é o caminho da disciplina. Se nós queremos estar no caminho e seguir a Jesus Cristo, nós precisamos ter disciplina. E olha só, que dentro desse texto, o foco foi disciplina, porque ele fala algo muito interessante. E eu quero repetir para você essa frase, que ele diz aqui: o ego dedicado a Deus é algo que nos sustenta, mas se ele se torna o centro da vida, pode estrangular a personalidade. Então, eu quero aqui falar para você uma frase que eu coloquei aqui. Quando o ego é o centro da vida, a sua personalidade é afetada. E isso é uma verdade. É por isso que quando nós decidimos andar com Cristo, viver com Jesus, estar conectado em Jesus, nós precisamos criar essa disciplina para que a gente permaneça no caminho. E nós precisamos, e esse devocional aqui nos leva a pensar exatamente assim: nós precisamos dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é você iniciando um processo de mudança na sua vida com a ajuda de Jesus. Ter disciplina. E eu quero desafiar você a ter disciplina. Como eu disse ontem, eu não tenho disciplina. Minha vida é agitada, é muito bagunçada. Mas eu estou procurando disciplinar a minha vida ao ponto de colocar tudo em ordem. E eu sei que quando isso acontecer, eu vou produzir exatamente o que Deus quer que eu produza. Eu vou ser exatamente o que Deus quer que eu seja. E eu vou fazer exatamente o que Deus quer que eu faça, com os propósitos e planos que Ele criou para a minha vida e para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, e se esse devocional fez sentido para você, comente o que Deus está falando ao seu coração. Fique na paz e até breve no próximo devocional, O Caminho de Stanley Jones.